Bom, para quem está me acompanhando, está vendo que nós estamos estudando um livro, A Poética do Espaço, do Gaston Bachelard. E já viu que nós trouxemos uma noção da imagem poética. A imagem poética como a repercussão de uma alma. A imagem poética como uma separação da engenhosidade, da filosofia das ciências, daquele racionalismo racional, se é que a gente pode dizer isso. E também já viu que nós trouxemos a problemática da casa. A casa como uma disposição privilegiada para a nossa intimidade. Uma casa como o nosso canto no mundo, nossa função de habitar. E hoje, nesse vídeo, nós vamos adentrar de fato a casa. Nós vamos entrar nela através de uma noção de verticalidade. Verticalidade como aquilo que se apresenta, aquilo que tem uma subida, aquilo que tem uma polaridade entre o porão e o telhado e o sótão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um trechinho aqui diretamente do livro do Bachelard para você. E aí, depois disso, a gente vai tentar entender um pouquinho dessa polaridade, desse olhar fenomenológico através desta noção de polaridade que nós imaginamos na nossa casa, como isso pode ser repercutido na nossa visão de humano, na nossa visão de inconsciente e inconsciente, ou de racional e irracional, tá bom? Então, inicialmente ele começa falando do telhado bem assim. O telhado revela imediatamente a sua razão de ser. Cobre um homem que tem medo da chuva e do sol. Ele vai fazer uma espécie de topoanálise. A gente fala de topografia, onde os geógrafos, a pessoa que faz isso, ela tem uma visão correta de um terreno, de uma casa. E ao contrário disso, uma topoanálise, ela traz os sentidos deste terreno. Então ele diz, os geógrafos não deixam de lembrar que em cada país a inclinação do telhado é um dos sinais mais seguros de um clima. A gente vê que aqueles países onde tem neve, o telhado é mais pontiagudo para que a neve caia e não fique parada lá em cima. Então compreende-se a inclinação de um telhado. É compreendido isso. O próprio sonhador sonha racionalmente, para ele o telhado pontiagudo corta as nuvens. Todos os pensamentos que se ligam ao telhado são claros. No sótão vê-se com prazer a forte ossatura dos vigamentos. Participa-se da sólida geometria do carpinteiro. Então veja que quando se sonha com o telhado, quando se traz na literatura as questões ligadas ao telhado, se vê com clareza o que se aparece, o que se apresenta. Há sempre uma claridade, há sempre uma razão de ser, há sempre uma racionalidade. Então a gente pode entender que a racionalidade, ela é porque ela se apresenta como ela se apresenta mesmo, ela não tem mistérios, tá bom? Agora vamos ver sobre o porão, que não deixa de ter a sua utilidade. Nós o racionalizaremos enumerando suas comodidades. Mas ele é o primeiro lugar, o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas. Nós nos tornaremos sensíveis a essa dupla polaridade vertical da casa se nos tornarmos sensíveis à função de habitar. A função de habitar tem essa dupla polaridade entre sótão e porão, até o ponto de fazer disso uma réplica imaginária da função de construir. Nós construímos casas, correto? Nós imaginamos as casas que temos hoje. Os andares mais altos, o sótão, o sonhador os edifica e os reedifica bem edificados. Mas o habitante apaixonado aprofunda o porão cada vez mais, tornando-lhe ativa a profundidade. O fato não basta, o devaneio trabalha. Ao lado da terra cavada, os sonhos não têm limite. Então a gente vai entender o porão
como um lugar onde o devaneio trabalha, onde os sonhos não têm limite, onde o apaixonante, o apaixonado, né, ele tem a sua manifestação mais intrínseca. E ele vai trazer aqui também, no livro, um devaneio do além do porão e dessa polaridade, citando um psicólogo chamado Jung, né? E esse trechinho que ele está citando aqui está no livro O Homem na Descoberta de Sua Alma. Quem quiser depois eu mando a descrição e a referência. Então, abre aspas, Jung falando. A consciência se comporta, então, como um homem que, ouvindo um barulho suspeito no porão, se precipita para o sótão, para constatar que aí não há ladrões, e que, por consequência, o barulho era pura imaginação. Na realidade, esse homem prudente não ousou aventurar-se ao porão. Fecha aspas. Veja a explicação dele sobre isso. À medida que a imagem explicativa empregada por Jung nos convence, nós, leitores, revivemos fenomenologicamente os dois medos. O medo no sótão e o medo no porão. Em lugar de enfrentar o porão, o inconsciente, o homem prudente de Jung busca coragem no álibis do sótão. No sótão, camundongos e ratos podem fazer o seu alvoroço. Quando o dono da casa chegar, eles voltarão ao silêncio do seu buraco. No porão, seres mais lentos se agitam, menos apressados, mais misteriosos. No sótão, os medos se racionalizam facilmente. No porão, mesmo para um ser mais corajoso que o homem evocado por Jung, a racionalização é menos rápida e menos clara. Não é nunca definitiva. No sótão, a experiência do dia pode sempre apagar os medos da noite. No porão, há escuridão noite e dia. Mesmo com uma vela na mão, o homem vê as sombras dançarem na muralha negra do porão. Então, o que eu quero que a gente possa pensar através disso? Que temos essa polaridade. E a imagem poética, ela não se apresenta no porão ou no sótão. Ela se apresenta na compreensão entre o trânsito dessas duas imagens, entre a dialética, entre as nossas profundezas menos habitadas, mais escuras e mais irracionais, e as nossas arrogâncias, clarezas e pensamentos sólidos e aquilo que é como é do teto. E eu queria fazer que você fizesse uma reflexão. Onde você mais fica na sua casa? No sótão ou no porão? E aí, quando eu digo sótão e porão, a gente sabe que hoje em dia as casas nem têm um andar que é o sótão e um andar que é o porão. Às vezes é um andar só. Mas isso, metaforicamente, significa que a gente pode representar o sótão como os lugares mais escuros da nossa casa, aqueles lugares que a gente às vezes guarda coisas e não vai lá sempre ver, aqueles lugares que não tem clareza, assim como ele está dizendo aqui no livro, aqueles cantinhos atrás do sofá, aquelas gavetas que a gente nunca abre, aqueles armários que estão sempre lá. Então, tem lugares assim na sua casa? Como que você participa desses lugares? Você se aventura em lugares mais obscuros? Ou você tem um estilo mais minimalista, desses estilos onde tudo se vê, onde não existe lugares obscuros, onde há sempre uma claridade, uma abertura e uma racionalidade, aquilo que se apresenta como se apresenta? Isso pensando na sua casa, mas pensando em você transita entre esses lugares? Aceita ir ao porão da sua própria casa, da sua própria morada e deixar-se levar pelos sonhos, pelos devaneios e pela escuridão? Ou você só fica lá no telhado, naquele lugar seguro, racional, com medo dos ratos, tá? Então vamos fazer essa experiência e no próximo vídeo a gente continua entrando na casa, tá bom? Entrando nesses cômodos, pra gente ver como que funciona. E se você não me segue lá no Insta, me segue lá, que durante essa semana aí eu vou tá lendo um trechinho do Além do Porão, fazendo uma leitura dramática nos meus stories, e você vai poder ver e trocar um pouquinho lá comigo sobre essas profundezas aí que a gente está falando, tá bom?